Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar agora um vídeo que nós acabamos de gravar com o Nelson Aguiar, diretor de riscos financeiros da Porto Seguro. O Nelson está à frente de todos os produtos relacionados ao mercado imobiliário. Então vocês vão ter informações sobre o que a Porto Seguro pensa sobre esse mercado, quais são as novidades, o que vem pela frente. Foi uma conversa de mais ou menos uma hora de duração, por isso nós reservamos os melhores momentos para otimizar o seu tempo. Espero que vocês gostem, aproveitem e até uma próxima. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Xará. Tá sem áudio. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa Boa tarde, tarde. tudo bom? Prazer falar com você, Nelson. Prazer é meu. Prazer é meu. Nelson, Que desculpa, meu. bom. A gente deu umas respostas do meio. Mas foi tudo assim, no meio de reunião, falando, dirigindo. Eu não Não, consegui ter um tempo assim de qualidade, mas tentando te dar um pouco rapidamente para não, que deixar isso. esperando. Eu sei Mas me como que desculpa. eu sei como que é a correria aí dentro. Imagino. E, poxa, a gente só tem a agradecer você nos prestigiar com esse bate-papo. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho aí de alguns temas da Porto Seguro, né, para o nosso público, que é o público do mercado imobiliário, que é o objetivo dessa nossa conversa. Antes eu sei que você tem uma história de sucesso aí também na companhia. Queria que, se possível, você falar um pouquinho disso. E em seguida a gente entra para falar de alguns temas. Em 2005 foi o dia que eu entrei aqui, decidi trabalhar na Porto. Eu olhei o prédio, olhei assim, falei, pô, quero trabalhar aqui, vim fazer o processo seletivo. E comecei trabalhando na financeira da Porto Seguro, quando tinha uma promessa, me prometeram, né? Estão me devendo isso ainda, hein? Me prometeram que ia montar um banco. Falei, então eu quero ir para cá, eu Ah, é quero montar um verdade. banco. Eu era do mercado financeiro, trabalhava em outros, já tinha trabalhado em outros 3 bancos, né? Apesar da pouca idade, já tinha passado em 3 bancos. E falei, puxa, aqui eu quero ficar aqui, quero montar esse banco. E comecei trabalhando na Porto Seg, né? Muito pequena, a gente foi crescendo, a gente foi se estruturando, a gente percebeu ao longo do tempo que talvez não precisasse montar um banco. O que a gente precisava era ter produtos e soluções boas para os nossos clientes, para fidelizar nossos clientes, para fazer os clientes lembrarem da Porto Seguro em momentos diferentes dos momentos ruins, porque as pessoas lembravam muito da Porto. Na época a gente vendia muito mais seguro de automóvel, e aí foi quando a gente pensou em lançar o cartão de crédito. Eu participei desde o início do projeto, fui responsável por toda a parte e estratégia de riscos desse cartão, concessão de limite, atribuição de limite, aprovação, toda a parte de crédito, cobrança, prevenção à fraude no cartão é um produto bem nervoso para isso, né, na questão de segurança do produto. E fiquei desenvolvendo, fazendo a gestão dessa carteira da Porto Seg até novembro de 2019, quando eu recebi o convite para assumir riscos financeiros. Muito em função do que a gente tinha feito lá. Em 2008, a gente começou a vender o cartão com um clique, né? Então, em 2008, a gente já Quem vendia o deixa cartão um sem pedir pouco, documento, sem pedir deixa eu renda, fazer sem som, perguntar tá? onde o cliente trabalhava. Fui exposto a isso, acabei tendo êxito nessa atividade. E aí, por ter essa experiência de simplificar o processo, de fazer a coisa fluir com uma experiência melhor na operação e com muito trabalho por trás disso, com dados e modelagem. Acho que tem uma boa vivência em dados, modelagem, né? E aí eu acho que os riscos financeiros precisavam um pouco disso, assim, dessa mudança de mindset do processo de compra, de onboarding, de quando o cliente entra na contratação, um investimento grande em dados e modelagem. E aí fui convidado para assumir esse desafio, gostei demais na hora, nem aceitei assim meio que de imediato. Só no dia me falaram que tinha uma mudança de circular aí que ia mexer com tudo, Nossa, e daí que ia bem no ter uma momento que você pandemia, né? chegou, né? Cheguei e a pessoa falou, tem uma muda tudo aqui, como é que vamos fazer? Eu falei, nossa, não sei como que não vamos fazer. Passei, fiquei umas 2 semanas com o time estudando, para tentar achar o melhor modelo, o modelo que mais encaixava, e nisso a gente decidiu, puxa, não faz mais menor sentido cobrar juros de parcelamento, não vai, mas uma receita importante, é importante aqui para o business, não vai ter, esse produto passa a ser um produto massificado, mensalizado, passa a ser um produto parecido com a Netflix, né? Você paga e usa, e aí a gente trabalhou bastante para vencer essa mudança importante que teve, e logo entrou a pandemia, que foi um desafio, mas
enfim, nas diversidades onde surgem as melhores ideias, onde você se reinventa, né? Eu acho que também, apesar da dor do que a gente está passando, inclusive, né, pessoalmente, com tantos problemas, ainda não saímos disso, mas a gente conseguiu se reinventar, acho que até contribuir também com o mercado, contribuir com os nossos parceiros, com a continuidade de negócios, né? Acho que o mercado sai, né, mais fortalecido, com melhores práticas, com melhores produtos. Todos Então nós, essa é a né? minha história aqui na Porto, assim, começou lá na financeira, no cartão, com a experiência, com a promessa de montar um banco, e estou aqui em riscos financeiros. Riscos financeiros engloba o seguro fiança. São 4 produtos. O riscos financeiros aqui para a gente, na vertical que a gente está, são as soluções para locação, e aí nós temos o fiança, o capitalização e o seguro incêndio, o seguro imobiliário, né, que a gente chama de produto imobiliário, e tem também um produto que é o garantia de obrigações contratuais, que o ProSUSEP é um seguro garantia financeiro, que também está dentro dessa estrutura. Então, é isso que está comigo hoje, são esses produtos. É mais rápido, mais fácil, então precisava de um produto com uma taxa fixa, isso facilita muito a minha vida. Então, na verdade, o que eu fiz foi ouvir, trazer para dentro de casa, conversar contigo e falar, gente, eu ouvi isso aqui, como é que a gente resolve esse problema, né? Então, acho que o segredo, né, para ser criativo é muito simples, é ter empatia pelo que você está escutando, empatia pelo outro, empatia pelo cliente, empatia pelo parceiro. A Porto está trazendo com relação ao produto. O produto essencial foi lançado ano passado, dentro de um formato, e teve uma pequena mudança recentemente, né? Eu gostaria de abordar isso. Eu estava olhando hoje no Secov os dados do mercado imobiliário, ou seja, 40% das locações ainda são realizadas por garantia de depósito, calção em dinheiro. E a gente sabe, né, que leva o nome de garantia, mas não é uma garantia. É uma situação que gera muito problema, muita dor de cabeça. Levar uma garantia melhor para o proprietário e para a imobiliária uma tranquilidade também, porque é ela que administra o contrato. E eu vejo esse novo produto como uma forma de resolver isso. É um produto de acesso, em termos de custo para quem está alocando um imóvel. Então, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre esse produto e sobre o aumento que teve, a upgrade, né, para 18 meses. Nelson, deixa eu dar um passinho atrás para dar a resposta. O essencial, ele vem com um programa de desenvolvimento, tá? Então a gente fez o primeiro lançamento em outubro do ano passado, né? E a gente está fazendo aqui um segundo lançamento neste mês de junho, a partir de junho, com mais de julho para todo o Brasil. Mas ele tem um roadmap de desenvolvimento, tá? Não posso contar tudo aqui agora, não posso ficar dando spoiler, mas assim, ele tem a gente tem um planejamento de longo prazo com ele, e a gente deve ter novidades, ainda mais uma novidade ainda este ano, e depois para o ano que vem deve ter mais pelo menos 2. Então, qual que é o ponto? Acho que você tem total razão na questão que a gente tem as imobiliárias, né, o locador ali, às vezes está muito amarrado em garantias que são muito frágeis, né? E que na hora do início ali do contrato parece estar resolvendo uma dor, porque o imóvel estava parado, e pode estar comprando uma dor futura muitas vezes maior. Inclusive, tem muita gente que, pela experiência dessa garantia frágil, deixa de alugar o imóvel. Então, eu particularmente conheço, inclusive, algumas pessoas que não alugam mais o imóvel que estava fechado, eu não vou alugar, porque, puxa, não vou alugar. Muita dor de cabeça, né? Eu já ouvi isso também. Dor de cabeça, depois o imóvel vem muito com problemas na entrega, não recebi. Então, cria uma dor, assim, um medo, inclusive, da locação do imóvel, né? Então, você acaba ali perdendo renda, perdendo a opção de uma boa renda, inclusive, que são os aluguéis, em função
de uma gestão ou em função ali de uma garantia que é, como se diz, de garantia tem só o nome. A renda média é acima de 5 mil reais. E quando a gente olha das pessoas que moram de aluguel, 50% a renda é inferior a 5 mil reais. Então tem um público enorme que não tem acesso ao seguro, ou que não tinham acesso ao seguro. Então, o primeiro ponto foi, poxa, como que a gente também constrói aqui um produto que seja bom e seja de fato uma garantia para o proprietário. E seja acessível, né? Mas que seja acessível, que seja inclusivo, que a gente consiga permitir que mais famílias tenham a opção de escolher o imóvel que precisa, que mais se adeque às suas necessidades, né? Então, acho que essa foi uma equação que o primeiro passo do essencial que a gente deu lá em outubro, ele ajudou a resolver. No começo, você lança ali o produto, a gente não tinha nenhuma dúvida do sucesso dele, não tinha dúvida, mas eu não esperava que fizesse o sucesso que fez. Foi até maior do que eu acho que tinha assim, dos planos logo de início. O segundo passo aqui agora, a gente já sabia que tem um público, então ele resolve uma dor primeiro. Tem um público que ficou ali meio, mas 12 meses, eu fico um pouco inseguro. A gente aqui, olhando para os dados, né, gosto muito de dados, e olhando para o histórico, os 12 meses, ele é bem ok, ele é uma garantia bem firme, mas tem um pedaço ali de pessoas mais conservadoras. E tudo bem, tem que ser atendidos também, né? Também tem que ser atendido, sem mudar a simplicidade, mantendo um produto ainda acessível. Então, a gente está lançando aqui, neste mês, nesse período, a gente está lançando eu falo assim, mês, período meio confundindo um pouquinho, porque tem algumas regiões que a gente testou um pouquinho antes, tá? Mas para todo o Brasil, a gente está lançando agora, a partir de julho, o essencial 18 meses. Então, ele tem uma cobertura maior, né? Para quem tem ali um pouquinho mais de insegurança, não está tão habituado e tem ali um pouquinho de uma necessidade de uma robustez maior, tem o essencial que garante todas as cláusulas do contrato, né? Então, aluguel, multa, IPTU, condomínio, enfim, o que tiver no contrato ele garante, né? Com um total de até 18 aluguéis, né? E o preço, ele continua um preço, uma taxa fixa, em cima somente do valor do aluguel. Então, é importante saber disso, né? Você não vai somar aluguel, IPTU, condomínio, todas as despesas de locação para colocar a taxa. Não, é só o valor do aluguel. O de 12 permanece, né? A gente inclui agora o de 18 e ainda deve ter mais novidades ali na frente, mas é um caminho bom, assim, acho que é um caminho que o mercado tem aceitado muito bem esse produto, ele tem tido, assim, uma aceitação. E o mais legal, assim, né? Ele tem nos permitido entrar em lugares que nós não estávamos. Acho que isso é um ponto importante. Sim, né? muito. A gente está em. Assim, cidades talvez já esteja em todas, mas ele me permite entrar em bairros que a gente não entrava. Né? Muitas pessoas não conhecem as outras opções que tem e fica ali nas garantias tradicionais, nas garantias antigas lá do fiador, ou do cheque calção, enfim. Então a gente vai permitindo, vai falando mais disso, de que tem outras opções melhores, mais seguras, com serviços agregados. Então, os clientes têm acesso ali ao reparo por 3 meses de forma totalmente gratuita. Repara um plano de assinatura da Porto Seguro para os serviços de atendimento à residência. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas assim, é um serviço espetacular, né? Contratação com um clique, CPF mais 2 dados, muito rápido, né? Muito rápido, muito fácil. Instantânea, né? Instantânea. Não dá para dizer que é na hora, porque não é na hora, é no minuto. Né? No mesmo minuto, dentro do mesmo minuto, com CPF mais 2 dados lá, CEP, os valores de locação, enfim, o produto já é aprovado. Depois é só, enfim, finalizando, complementa, né? A edição da pólice, mas é muito, muito, muito simples. O parcelamento do sinistro, no cartão. Isso tem feito muita diferença, viu? Nossa, nós temos utilizado muito isso aqui, Nelson, muito. E assim, as imobiliárias estão muito satisfeitas, porque às vezes o locatário, ele já avisa que ele está com problemas. E aí a gente já entra no circuito, passa o cartão, parcela em 10 vezes sem juros, ele ganha um tempo para respirar, né, para colocar as contas dele em dia.
a imobiliária recebe à vista. Isso tem sido assim um sucesso, e no momento da desocupação também, porque às vezes ele desocupa e ele deixa lá danos, uma pintura, parcela no cartão, a imobiliária recebe à vista e vida que segue, é fantástico. A gente tá Vocês gostando explicaram muito. tudo, tá super, super bem. Bom, eu acho que as empresas, né? Eu não vou falar pela Porto, não pelas demais, mas a gente tem uma responsabilidade com a sociedade. Né? E quando a gente estava ali passando pela crise, a gente fez algumas ações, né? Essa é aqui dentro do nosso mercado. Mas como que a gente pode devolver ou pode ajudar a sociedade a passar por isso? E na hora que eu estava olhando para o meu negócio, eu falei, olha, esse negócio que a gente toca aqui, qual que é a coisa mais importante que tem aqui? Puxa, as pessoas manterem o seu lar, né? Acho que, né? Agora, a pessoa não pode manter o lar sem o proprietário receber. Porque o proprietário, em 70% dos casos, ele tem um imóvel. Eventualmente, a gente pode achar que o proprietário é muito rico, então, tudo bem. Mas o proprietário, muitas vezes, ele tem um imóvel e essa renda é para comprar um remédio de pressão. Então, a gente falou assim, olha, puxa vida, eu tenho que arrumar uma equação aqui que a gente mantenha as pessoas no imóvel, né? A gente mantenha as pessoas ali no lar, né? Mas que também o proprietário, que depende desse rendimento também, né, para as suas despesas básicas, inclusive, ele tem que receber. Isso a gente falou, poxa... renda, né? O inquilino perde a renda, o proprietário perde a renda também, né? Vai criando... Isso é um problema. Não, isso aqui não dá para só repassar o problema. Como a gente pode resolver aqui? Então, a gente lançou essa questão do parcelamento, né? Inicialmente, até a gente fez ali em 3 vezes sem juros, tinha uns jurinhos pequenos, mas... Tira, 10 vezes sem juros, porque eu acho que até simplifica. O proprietário recebe à vista, né? No dia seguinte, a imobiliária recebe para poder repassar. Então, a imobiliária também, que também se não recebe aluguel, também não recebe ali as suas taxas, também são as suas receitas para manter os seus funcionários. Então, tem todo um ciclo, né? Todo um ciclo importante ali da economia, com muitas famílias afetadas. Então, quando você parcela e permite ali que o inquilino, no momento difícil, consiga um fôlego, parcela o aluguel em 10 vezes, consegue um fôlego, ele consegue se reestruturar, a gente mantém toda uma roda girando de uma forma saudável, né? E a gente vai receber isso aqui em 10 vezes, né? E não tem problema, a gente vai receber isso aqui em 10 vezes à medida que o cartão dele for sendo pago. Mas o importante é que o imobiliário, inquilino, a imobiliária, o proprietário, me perdoem, eles recebem à vista no dia seguinte. Sensacional. Você tá emprestando dinheiro. Sem juros. Dinheiro, sem juros e ainda descontando a taxa do cartão que você paga. E descontando a taxa do cartão. O que vem pela frente aí? Como que você enxerga o mercado imobiliário, o mercado de seguro fiança propriamente dito? Que a gente pode esperar aí para os próximos meses? A gente tem a felicidade né, de trabalhar no mercado que cresce. O mercado de locações cresce, o mercado imobiliário cresce, apesar de, às vezes, um momento ou outro ali de um pouco crise, o mercado imobiliário sente um pouquinho ali os ânimos, né? Mas é um mercado que cresce e a gente deve ter um crescimento pelos próximos anos, né? Veja, eu nasci em 81, eu fui educado pelos meus pais para ter uma casa. Uhum. Então, você vai ficando jovem, quero ter um carro. Não, eu falei, puxa, primeiro você tem que pensar em ter um apartamento. Você tem, a frase que eu ouvia do meu pai e da minha mãe, né? Você tem que ter onde cair morto. Né? Exatamente. Porque a gente vivia num momento tão... uma economia tão difícil ali, né? Os planos, umas mudanças, uma instabilidade tão grande, que ter onde morar, independente... Era o objetivo principal. Era o objetivo para você falar assim, puxa, se eu tenho onde morar, eu não corro o risco de morar na rua. E o Brasil, apesar de um monte de dificuldades que a gente ainda tem coisa para a gente resolver, a gente não passa. Essas gerações jovens estão chegando aqui nesse momento de sair da casa dos pais, não vivenciaram uma possibilidade disso, né? Para a grande maioria, felizmente, para a grande maioria não. Então, e cada vez mais, não só do mercado de locações, mas as pessoas estão optando por ter uma experiência, por contratar um serviço, do que comprar necessariamente um bem, né? Isso acontece para o carro, acontece para casa,
acontecendo para o celular também, a gente tem até um plano aqui do Tech Fácil, tá super bem aceito também, porque então o ter talvez está cada vez menos relevante, então esse mercado ele deve crescer por mais alguns anos, né? Está substituindo, né, o comprar pelo usar, né? Pelo usar, você não precisa ter aquilo que você vai ter, né? Pela estabilidade que a gente encontra, você muito possivelmente vai ter condições de pagar pelo uso para sempre. E aí a gente pega economias mais maduras, né, e cidades na Europa, algumas capitais na Europa, que chega a ter 40%, né, de pessoas morando, né, das famílias morando para aluguel. No Brasil isso é uma coisa perto de 16%, 17%. Então a gente deve... Então, primeiro ponto, o mercado cresce, tem tudo para continuar crescendo, né, o mercado de locações. Essa é a parte boa da coisa, né? A parte desafiadora disso, puxa, ele cresce, mas ele vai passar por uma mudança, ele tem que passar por uma mudança, inclusive. Acho que a gente ficou, no mercado de locações em si, a gente ficou sem muitas mexidas, ou sem formas de fazer diferente durante muito tempo. Ele deve ir se transformando ao longo do tempo, né? Ele vai se modificando, entra essas possibilidades da contratação virtual. Então, isso vai acontecer cada vez mais nessa questão tendência, de uma né? forma diferente. Mas o mercado cresce, acho que a gente tem que ir se adaptando, né, na nossa prestação de serviço, naquilo que a gente entrega, lembrando dos nossos valores, mantendo os nossos valores, mas mudando um pouco e ajeitando um pouquinho a forma para ficar de um jeito mais simples e mais prático, né? Como a gente estava falando no começo, respeitando o tempo das pessoas. Então isso deve mudar. Aqui dentro de casa, né, a gente tem muito, assim, falando aqui um pouco da nossa visão, Porto Seguro. A gente gosta desse mercado, a gente reconhece o mercado, a gente conhece o mercado e a gente quer estar presente aqui nos próximos anos nesse mercado. Então a gente tem feito bastante investimento. A gente tem feito bastante investimento de pesquisa, tecnologia, a gente deve ter bons lançamentos, né? Acho que o essencial foi um primeiro passo assim, para dizer, olha, a gente vai agir de maneira diferente nesse mercado. Mas a gente deve ter bons lançamentos para os próximos meses, talvez mais para o finalzinho do ano. Mas assim, é um mercado extremamente fértil. Né? Então a gente tem, olhando aqui para dentro de casa, a gente tem uma porção de soluções. Gestão de pagamento. A questão do parcelamento aqui do aluguel. Puxa, será que não pode ser até diferente? Puxa, a gente tem aqui uma porção de soluções, conta digital, cartão. Será que a gente não pode ajudar que essa gestão possa ser feita de uma forma mais adequada ou oferecer soluções que sejam boas para o inquilino, para o proprietário e para a imobiliária? Então tem uma série aqui de coisas que a gente está desenhando, né? Não quero aqui antecipar muito, mas a gente deve ter... Estou muito curiosa, já estamos ansiosos. Bons produtos novos, trabalhando nesse ecossistema nos próximos meses, né? A gente tem plano já desenhado para muitos anos, mas a gente tem alguns bons lançamentos, acho que ainda para dentro desse ano de 2021, e um plano de desenvolvimento de 2022 muito forte. Então, talvez a mensagem final que eu deixo aqui é assim, o mercado vai crescer, a gente tem muito interesse, estamos fazendo grandes investimentos nele. Acho que é isso, assim, sabe? E aí, falando de números, poxa, tem 14 milhões de famílias morando de aluguel, talvez 15 milhões já, né? Então tem um mercado muito grande para a gente avançar. A gente está crescendo, né? Acho que a gente, apesar de ainda é um mercado assim, um pouquinho ainda afetado a gente não saiu da pandemia, infelizmente, a gente continua, mas a gente está crescendo, a gente cresce quase 80% em relação ao ano anterior, e acho que com as novidades a gente deve continuar nessa tocada aí pelos próximos, quem sabe, pelos próximos anos. E com vocês, hein? Estaremos juntos sempre. Com certeza. Legal, muito bom falar com você, e a gente agradece imensamente. Eu sei que seu tempo é assim muito corrido, então a gente está muito grato mesmo, e espero que a gente consiga chegar logo, saber logo dessas novidades, né? Porque você não devia ter falado isso, viu? Agora a Lília vai pegar no seu pé no bastidor aí. Pode pegar, isso ajuda a gente a continuar acelerando, mas a gente gosta de dar um spoilerzinho, viu? Mas é até para dar mais confiança. Eu lembro da ligação que você me fez lá em novembro de 2019, viu, Lília? Foi, né? Lembra?
O receio que você tinha. Que bom que eu acho que a gente está mostrando totalmente o contrário, né? Sim, sim. Nossa, realmente cada vez mais, né? Cada vez mais. A segurança. Depois do ano que a gente passou, a gente tinha duas possibilidades, né? Parar, voltar atrás, chorar, ou correr atrás e realmente, né, com ideias novas e muita ação, crescer. E foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus, e a Porto Seguro é uma grande parceira, a gente está muito, muito, muito feliz e muito satisfeito mesmo. É isso aí, Nelson. Obrigado, viu? Por nos dar abrir esse espacinho aí na sua agenda. Obrigado pela todo o suporte que a sua equipe dá, que é sensacional. E vamos em frente, vamos junto. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Quero parabenizá-los também pelo excelente trabalho, pela condução da empresa de vocês. Eu fico feliz.